Crítica textual em defesa da fé cristã. Vamos aqui para mais um vídeo. O título é A Historicidade Indiscutível de Jesus Cristo, segundo fontes históricas, para calar os céticos militantes. Fontes extra-bíblicas que atestam a historicidade de Jesus entre os anos 30 e 150 d.C. Temos aqui fontes seculares: Cornélio Tácito, Marabar Serapião, Luciano de Samosata, Plínio o Jovem, Imperador Trajano, Seutônio, Imperador Adriano. Fontes judaicas: Flávio Josefo e o Talmude. Fontes citadas em outros documentos: Talo, Flegon, Atos de Pilatos, a Carta do Rei Abigar V. As fontes patrísticas, que são fontes cristãs, e fontes gnósticas. Isso só até o ano 150 d.C. Olha a quantidade de fontes aqui, sejam seculares ou não, que atestam a historicidade de Jesus Cristo. Somente até o ano 150 d.C., podemos quantificar 30 evidências manuscritas e documentais sobre a existência de Jesus Cristo. Na verdade, mais do que isso aqui, mais do que 30. E não somente de sua existência, mas sobre os seus ensinos, suas afirmações extraordinárias e sua influência mediante a atuação missionária de suas testemunhas oculares. Não deveria haver nenhum questionamento ou dúvida sobre sua personalidade histórica, visto que somente as fontes seculares de escritores não cristãos já podem reconstituir uma gama de informações correspondentes à narrativa evangélica no tocante à sua personalidade e característica missionária. São pelo menos 9 fontes históricas antigas de autores indiferentes ao cristianismo, contudo, todas as declarações feitas a respeito do mesmo podem consubstanciar uma parcela significativa da descrição dos evangelhos sobre os feitos e lições de Jesus Cristo. Temos Seutônio, que viveu aqui entre 70 e 130 d.C. Ele foi um historiador romano, segundo Gary Habermas, em seu livro The Historical Jesus, afirma: pouco se sabe sobre ele, exceto que ele era um secretário-chefe do imperador Adriano, que viveu nesse período, e que tinha acesso aos registros imperiais. Seutônio escreveu, abre aspas, como os judeus, por instigação de Crestus, que é uma forma de se escrever Cristos, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele os expulsou de Roma. E também, abre aspas, Nero infligiu castigo aos cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica, fecha aspas. Também Plínio o Jovem, que viveu entre 61 a 112 d.C., foi governador da Bitínia, na Ásia Menor, em 112. Quando confrontado com o problema cristão, escreveu para o imperador Trajano, delineando os métodos que ele usava e pedindo conselhos. Ele escreveu, abre aspas, tenho-lhes perguntado pessoalmente se são cristãos. Escreveu Plínio. Se admitissem sê-los, eram punidos. Todavia, outros negaram que eram ou haviam sido cristãos. Postos à prova, estes não somente ofereceram sacrifícios pagãos, mas até mesmo injuriaram o nome de Cristo. Nenhuma das coisas, segundo entendo, se consegue induzir o verdadeiro cristão a fazer. Respondendo a esta carta, escrita por Plínio, o imperador Trajano elogiou Plínio pelo modo em que ele cuidava do assunto. Abre aspas, seguiste o proceder certo, no seu exame dos casos dos acusados de serem cristãos, fecha aspas. Temos em resposta à carta de Plínio, o imperador Trajano também deu as seguintes instruções para punir os cristãos. Abre aspas. Nenhuma busca para encontrar essas pessoas deve ser feita. Quando eles forem denunciados e condenados, devem ser punidos, mas com a restrição de que, quando a pessoa negar ser um cristão e provar que não é, ou seja, adorando nossos deuses, ela será perdoada por arrependimento, apesar de ter incorrido em suspeita anteriormente. Fecha aspas. Plínio novamente aqui, descrevendo as práticas de adoração dos primeiros cristãos. Temos Luciano de Samosata, que foi um escritor satírico,
que viveu entre 125 e 181. Ele zombou de Cristo e dos cristãos. Ele admitiu que Jesus foi adorado pelos cristãos e que introduziu novos ensinamentos e foi crucificado. Ele disse que os ensinamentos de Jesus incluíam a fraternidade entre os crentes, a importância da conversão e de negar outros deuses. Os cristãos viviam de acordo com as leis de Jesus, criam que eram imortais e se caracterizavam por desdenhar da morte, por devoção voluntária e renúncia a bens materiais. Luciano escreveu, abre aspas, foi então que ele, Proteus, conheceu a maravilhosa doutrina dos cristãos, associando-se a seus sacerdotes e escribas na Palestina. E o Jesus consideraram como protetor e o tiveram como legislador, logo abaixo do outro legislador, aquele que eles ainda adoram, o homem que foi crucificado na Palestina por dar origem a este culto. Os pobres infelizes estão totalmente convencidos de que eles serão imortais e que terão a vida eterna. Desta forma, eles desprezam a morte e voluntariamente se dão ao aprisionamento, a maior parte deles. Além disso, seu primeiro legislador os convenceu de que eram todos irmãos, uma vez que eles haviam transgredido, negando os deuses gregos e adoraram o sofista crucificado vivendo sob suas leis. Fecha aspas, escreveu Luciano de Samosata. Temos também o testemunho de Flávio Joséfo, em História dos Hebreus, capítulo 8, parágrafo 856, um historiador judeu do primeiro século, historiador romano, aliás, né? É judeu, mas recebeu o aval de Roma para relatar as histórias envolvendo ali a guerra judaico-romana. Abre aspas, ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não havia chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Fecha aspas. Então, Flávio Joséfo também testemunha a respeito de Tiago, irmão de Jesus, chamado o Ungido, o Cristo. Temos também aqui Cornélio Públio Tácito e a citação de Jesus Cristo que ele fez. Abre aspas. De modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristo, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à extrema punição por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas, reprimida por algum tempo a superstição perniciosa, irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Então, isso foi ao relatar o incêndio de Roma em 64 d.C., Cornélio fez um registro muito importante sobre a existência de Jesus, que é esta daqui, em 64 d.C., ali dentro do primeiro século. Temos também a citação do Talmud, a citação feita ali no Talmud, que foi escrito entre 100 e 500 d.C. Aqui é a passagem do Talmud, ó. Abre aspas. Na véspera da Páscoa eles penduraram Yeshua, e antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar a Israel e fazê-lo desviar-se. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa, e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Então temos aqui, ó, esta expressão confirma a morte de cruz de Jesus. Portanto, qual a expressão? Eles o penduraram na véspera da Páscoa. Portanto, um registro com o objetivo claro de ferir a imagem de Jesus também serve como fortíssima prova da existência histórica de Jesus, o Talmud. Se utilizarmos apenas estas mais de 30 literaturas externas à Bíblia para reconstruir e reagrupar passagens do Novo Testamento, teríamos uma quantidade mais do que abundante para o reconhecermos que o Cristo dos Evangelhos e ter a perfeita convicção de que se trata do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Conclusão. O que o conjunto de todas essas fontes extra-bíblicas podem nos contar sobre Jesus? Em resumo, elas nos informam que Jesus, primeiro, era de Nazaré, segundo, que viveu de modo sábio e virtuoso, que foi crucificado na Palestina sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério César na época da Páscoa, sendo considerado o rei judeu. Segundo os seus discípulos, ele ressuscitou dos mortos depois de 3 dias. Seus inimigos reconheceram que ele realizou feitos incomuns denominados por outros feitiçaria. Seu pequeno grupo de discípulos se multiplicou rapidamente, espalhando-se até Roma. Seus discípulos negavam o politeísmo, viviam de acordo com os princípios morais e adoravam a Cristo como divino. Essa descrição confirma a imagem do Jesus apresentadas nos evangelhos do Novo Testamento. Norma Geisler e Peter Bocchini, Fundamentos Inabaláveis da Fé, página 46. Quando combinamos todo este antigo testemunho não cristão sobre Jesus, há material mais do que suficiente para refutar o mito persistente que ainda existe em alguns círculos acadêmicos, de que Jesus jamais existiu. Crítica textual em defesa da fé cristã. Então aqui são algumas citações de fontes extra-bíblicas, fontes seculares, que são praticamente 9 aí, que dão testemunho a respeito da historicidade de Jesus até o período aqui, de 150 anos depois de Cristo. Entre 30 e 150 anos depois de Cristo, já temos essa quantidade absurda de evidências manuscritológicas documentais sobre a personalidade, o caráter e o legado que Jesus deixou, segundo os evangelhos, em compatibilidade com os evangelhos. Então isso é para teu nenhum colocar defeito, embora eles ignorem todo esse acervo aqui. A historicidade indiscutível de Jesus Cristo segundo fontes históricas para calar os céticos militantes. Crítica textual em defesa da fé cristã.